Bem-vindos, pessoal. Hoje é 26 de maio de 2022. Vamos ter o prazer de receber o Leonardo Messina e o Fernando Cruvinel para falar sobre novos tratamentos que a gente tem para oferecer para a ejaculação precoce dos pacientes. Fernando, você acha que tem muita novidade? Eu acho que tem refinamentos, né? Novidades a gente talvez não vai, né? Parece que a gente vai estragar, né, o final aqui, o grande finale. Mas eu acho que a andrologia, ela trata justamente disso, é da maior atenção, do refinamento, é do cuidado especial. Acho que a gente vai trazer, talvez, muitas velhas ferramentas aqui, mas com esse fino trato. Então, ótimo. Leonardo, vamos lá, meu querido, a palavra é sua. Nossa, é um tema aí que eu até, na época do congresso, a gente estava fazendo, deixei para o Fernando apresentar, que eu tive que sair antes. Mas, assim, fiz uma nova avaliação. Os dados aqui eu não acabei colocando em todo slide as referências, mas são referências da AWA, da EAU e da ISSM. São consenso, guidelines. E a gente vai ter alguma surpresa, pelo menos para mim foi que eu estava pesquisando isso. A gente acha que está muito, os tratamentos são adiantados, são novidades, mas até causou um certo espanto aqui quando eu fui fazer essa pesquisa. Então, vamos começar com uma parte histórica aqui. Fiz um levantamento na PubMed, assim, procurando, né, ejaculação prematura, e aí a gente foi ver os trabalhos. O primeiro, vocês podem ver lá, 1946, publicado. Eles não conseguiam achar exatamente a... Ô, Léo, não tá passando para a gente sua apresentação. Você acha que tem que compartilhar a tela inteira. Ah, peraí, agora. Descompartilha o que você estava compartilhando. Romper compartilhamento. Aí compartilha a tela inteira e volta lá no PowerPoint. E agora, estão vendo ou não? Não, tá aparecendo a edição, não tá aparecendo a apresentação. Tá? Tem que colocar na opção de compartilhar tela inteira. Em vez de compartilhar só o PowerPoint. Ah, tá. Deixa eu abrir aqui. Agora está aparecendo a tela. Mas... Agora é isso, vamos ver se coloca na apresentação se aparece. Então, quando você coloca na apresentação, não aparece para a gente como apresentação. Tem que fazer nesse lado aqui, então. Tentar apertar F5. Leonardo, muda o slide só para ver o que acontece. Muda o slide, só para a gente ver como é que fica. Apresenta. Tá bom, tá ótimo. Continua pelo lado, aí em vez de apresentação, vai por aí. Não sei o que está. E agora? Continua igual? Pode ir. Continua igual, mas segue por aí. Segue botando para o lado aí por essa apresentação que aparece. Então vamos lá. Então fiz um levantamento da PubMed para procurar assuntos, né? E a gente acabei vendo desde 1946, acho que um dos primeiros trabalhos falando sobre isso, naquela época já. E um desses aqui, ó, em 1943... Não passou, Léo. Não vai pela apresentação, não. Vai pelo que tá editável. Então, mas eu estou voltando aqui. Tá parado para a gente no primeiro slide. Tenta não começar a sua apresentação, vai no manual mesmo, só compartilha a tela, abre no PowerPoint. E agora, nada disso? Agora sim. Agora deu. Agora deu. Agora deu. Agora tá perfeito. Pode até voltar. Perfeito. Agora tá funcionando normal. Aí. Agora tá. Então, fiz aquele levantamento, em 1946, um primeiro que aparece, aqui tem alguns tratamentos. Não consegui avaliar todos eles. Encontrei algum desse do Bernardo Shapiro, que foi
mesmo que eu achei, uma revisão dele de 1.130 casos, né? E que, do lado, eu coloquei alguns fatores que eu acabei vendo, como achei interessante você comentado, né? Que é o que eles falavam sobre... já tinha essa abordagem de desordens somáticas e alterações que podiam ser da uretra posterior, da próstata, tiveram montando como causa orgânica da ejaculação precoce. E alguns outros que tinha a escola psicanalística, que era só processos psiquiátricos, né? Existia um termo assim estranho, né? Neurastenia sexual, neurose vegetativa e até disfunção hormonal. E esse trabalho desses 1.130 casos é um número enorme de pacientes, né? Que ele pesquisou em duas instituições que ele trabalhava e achou que o resultado realmente era a soma das duas combinações, né? Fatores somáticos e emocionais. E já falava sobre ansiedade, hesitação, falta de controle emocional, que eram que não tinha controle sobre o mecanismo ejaculatório. E eles combinavam alguns tratamentos na época, assim, eu citei alguns tratamentos, usavam tônicos para nervosos, hormônio sexual masculino, testosterona, naquela época eles já aplicavam nisso, achando que beneficiaria o aparelho sexual, melhorariam a libido, aumentava a libido, injeções semanais aplicadas, não sei qual é exatamente, como era a apresentação que eles aplicavam nessa época. E algumas outras medicações, que era a cânfora, beladona, papaverina, que já falava sobre a época, né? Poderiam aumentar o agitamento do corpo cavernoso, né? E a contratividade muscular ejaculatória. Ele falou que desses dois tratamentos, 82% de sucesso com essas drogas, né? Beladona, cânfora, e no tratamento com hormônio, 65% de resultado positivo. Números bastante expressivos mesmo para a época, né? Em outro trabalho de 49, também Lei Aycock, que usava uma coisa que a gente... cloridato de bucaína, que era semelhante à cocaína, né, quando aplicava na mucosa, era usada como pomada, mas passava bastante na glande, no pênis, deixava 20 minutos, depois você poderia lavar, se recomendava que lavasse, para poder depois ter relação e não passar essa anestesia para parceira, o parceiro. E não perdia a sensibilidade tátil. Então, você vê, 49 já tinha uma coisa que a gente ainda continua usando, né? Então, essa pomada, né, que eu ando percaindo hoje em dia, era um método bem sucedido, essa é a conclusão que ele chegou ao trabalho dele. Problema na passagem aqui. As definições, tanto do AUA, EAU e FSM, mudaram um pouco. No começo era até da ejaculação primária, até 1 minuto, desde o início da vida sexual, ou quando ocorre uma mudança no jeito de da ejaculação, no tempo, ela era normal, depois acontece algum problema e ela fica mais rápida, seria secundária, né? E aí poderia, que ele tinha uma ejaculação normal e passaria até 3 minutos, seria essa segunda definição que é aceita pelas 3 maiores entidades sobre sexualidade. É uma disfunção mais comum entre os homens, a gente imagina que em torno de uma relação normal, pelos estudos todos, entre 5 e 6 minutos, e o que for menos disso poderia ser considerado uma ejaculação precoce ou prematura. Esses dados internacionais foram demonstrados de até 30% apresentam ejaculação precoce, mas a gente vê que não são dados completamente certos, porque essas perguntas, os questionários que levaram a essa conclusão são muito variáveis e tem muitos viés. Então, nem todo mundo sabia o tempo, então era só a percepção que ele acha que está demorando ou não tinha uma medição efetiva. E é o que tem na última apresentação aí. Se você perguntar para um homem se ele gostaria de durar mais tempo, ele falaria que sim. Queria ficar mais tempo e sem ser ejaculador precoce, mas pode ter sido entrado na composição, na estatística de ejaculador precoce, embora não seja pelos padrões nossos de tempo, né?
Classificação, a gente sabe, a primária e secundária, desde o começo já existia essa classificação, quando é no começo, desde o início da vida sexual, ou se ela acontece em algum momento que, depois de ter um período de vida sexual normal, ela aparece em algum outro momento, seria secundária. As causas são várias, aí eu coloquei algumas, para repetir, que a gente atende isso no consultório, mas como o Fernando está falando, a gente tem que ter, com esses dados, a gente tem que ter uma anamnese bem detalhada, conversar com o paciente. A gente sabe que pacientes da medicina sexual, eles exigem bastante assim, atenção, eles perguntam muito, diferentemente quando você tem um cálculo para operar, uma próstata, você vai, opera, resolve o problema, então é uma coisa mais pontual. A parte sexual, pelo menos essa experiência, todos com quem eu converso, a gente demora bastante tempo, teria que ter uma consulta mais alongada para entender todos esses fatores, porque por trás de uma pergunta faz uma pergunta, eles respondem várias coisas, são consultas realmente longas, a gente precisa ter um pouco de paciência, né, para tratar os pacientes com essa ejaculação precoce. Os mecanismos são a parte de neurológicos, os receptores que a gente sabe, 5-HT1A, que facilita a ejaculação, o C e o B também participam todos. Então, isso aí também são usados para desenvolvimento das medicações que possam retardar a ejaculação, mecanismos mais rápidos. São os neurônios, isso aí, essa parte não, assim, mais anatômica, que eu só descrevi, mas não vamos se aprofundar muito, né? Entre os tratamentos, começou como, em 1977, a clomipramina, que era um antidepressivo triciclo bem potente, né, serotoninérgico. E a dosagem, vou falar um pouquinho de dosagem, de 25 a 50, uma vez por dia. Preferência à noite, para se tiver alguma sonolência, tontura por causa da medicação, não vai interferir nas atividades do dia. Precisa avisar sempre que todas essas medicações podem ter alguns efeitos colaterais, pode até perder a perda de atenção e direção, isso a gente tem que conversar com o paciente. E pode também dar efeitos colaterais, como constipação, dor de cabeça, pode perder um pouco a ereção, depende da dosagem. E, geralmente, esses passos são só na primeira semana, na fase que ele está se adaptando à medicação. Com o aparecimento dos inibidores de recaptação da serotonina, esses daí, então, foram colocados em primeiro plano e deixaram a clomipramina e os outros tricíclicos num segundo plano. Os mais comuns que a gente utiliza, fluoxetina, paroxetina e sertralina. Entre esses, a paroxetina é que tem, parece que nos guidelines e tudo, que ela tem uma melhor resposta dos pacientes para inibir a ejaculação. As doses também, em torno de 10 a 20 miligramas, eu particularmente costumo entrar com uma dose menor e subindo aos poucos. Existem algumas medicações que são tituladas de laboratório e outras que eu acabo manipulando para atingir uma dose do paciente, pensando sempre numa menor dose que for suficiente para causar o efeito desejado. Pensar também nos efeitos colaterais que elas podem ter, a paroxetina, alguns pacientes aumento de peso, a parte de suicídio também é frequente citar, né? Nesses meus tempos de trabalho, de atenção nessa área, eu nunca peguei ninguém com esse problema de suicídio. Aí é uma comparação entre eles, né? Comparando, a paroxetina é melhor que a fluoxetina, a clomipramina e sertralina. Sertralina é melhor que a fluoxetina. Então, quando você tem a opção de uma medicação não está funcionando, você pode chegar até a dose máxima preconizada e depois, se for o caso, você pode trocar para uma outra droga da mesma classe. Esses efeitos adversos que costumam diminuir com o passar do tempo. E foi lançado também há bastante tempo, foi uma grande esperança que se achava, da paroxetina, que também é inibidor de recaptação de serotonina de ação mais curta, como está colocado embaixo, um tempo de Tmax de 1,3 horas e meia-vida curta. Então, ele seria para ser usado umas 3, 4 horas antes da relação.
Alguns pacientes se dão bem, outros não. Ela é aprovada na Europa, nos Estados Unidos ela não foi aprovada ainda pela FDA. Aqui no Brasil ela ia ser lançada no laboratório comercial, acabou não sendo. A gente encontra muito em manipulação, mas tem um viés do preço, né? Conversando com Scavini falou outro dia, um preço alto dessa medicação, né? E o efeito nem sempre tão efetivo quanto é propagado, né? É muito falado dele, mas na prática, os que usaram não tiveram uma resposta interessante ou satisfatória. Saindo da linha dos inibidores, a gente tem o tramadol, que também é bastante citado. Ele é um analgésico de ação central e tem um receptor opioide. Inibe também a recaptação de serotonina e noradrenalina. E um dos efeitos colaterais dele é retardar a ejaculação. Alguns trabalhos, ele comercialmente tem de 50 e 100 miligramas. Alguns estudos foram mostrados, um com 62 miligramas em sublingual, 2 a 8 horas antes da relação, nesse estudo de 2012, que melhorou o tempo ejaculatório. Um outro que pode ser usado são inibidores da fosfodiesterase, mas é que aí ele funciona melhor quando existe um quadro de disfunção erétil junto com a ejaculação precoce. Também pode ser usado tadalafila diária, é uma das opções. Aqui nesse estudo aqui que fala usando com sildenafil, ele aumentou a confiança dos homens, não melhorou o tempo de ejaculação, mas conseguiram encontrar um efeito bom dele, que seria melhorou a confiança, é claro, ele melhora a ereção, melhora a confiança na relação, na percepção do controle ejaculatório e na satisfação sexual geral. E também assim, poderia melhorar, diminuir o tempo refratário para ter uma segunda ereção. Então, mesmo que ele tenha uma ejaculação mais rápida, ele conseguiria se recuperar para uma próxima ejaculação a seguir. E a tadalafila diária também foi muito interessante. Mostrou que a combinação da tadalafila com inibidor da recaptação de serotonina é superior à terapia com só com inibidor da recaptação. E foi também um trabalho de 2020, esse mais recente, nessa meta-análise. Uma outra área interessante dentro da escala de tratamento são os tratamentos tópicos. Como eu falei, desde 49 já eram usados, né? São os anestésicos tópicos, né? Com lidocaína, pilocaína, que podem ser aplicados na forma de creme, gel ou spray. Tem um efeito moderado, eles são aplicados no pênis 10, 15 minutos antes da relação e podem ajudar a diminuir a sensibilidade. Não? Eles não podem ficar muito tempo, porque eles podem levar até a perda da sensibilidade total. Né? Então, tem alguns trabalhos mostrando algumas eficácias nessas medicações, mas são mais antigas, né? Que a gente pode ver no British Journal de 2007. Coloquei algumas datas para a gente ver o tempo que foram citados esses trabalhos, que são trabalhos recentes e não tem uma grande difusão desse tipo de tratamento. Existe também essa área de reprodução que tem que pensar que eles podem ter efeito citotóxico nos espermatozoides. E aí você pode causar problema nos pacientes que buscam paternidade. Então, a gente pode tomar cuidado, mesmo usando preservativo em cima do pênis para evitar o contato, mas pode haver algum acidente, uma perfuração, isso aí pode interferir depois na parte de gestacional. Um dos tratamentos aprovados na Europa, a gente trouxe aqui o Fortacin, comercialmente, né? Essa lidocaína e pilocaína, ele é recomendado com a posologia dele, 3 pulverizações, né? Cobrindo a glândula e o pênis total. E tem na Europa, então, o preço estimado, eu pesquisei, 37 euros. Parece que esse tem um funcionamento razoável. Fisioterápica, aí não vou entrar muito, só para citar, existem exercícios do assoalho pélvico que podem ajudar a melhorar a musculatura, né? São exercícios de Kegel, e ao melhorar essa musculatura, pode ajudar a diminuir a ejaculação, o tempo de ejaculação.
Estou citando esses são trabalhos encontrados. Isso aqui é um gráfico que temos no Campbell, que coloca todas as drogas, as doses, o tempo, quais são, como são usadas. Então, a gente vê que a dapagliflozina é aprovada em muitos lugares, mas tem pouco, pelo menos para nós aqui, ela não é muito usada. E tem, em alguns trabalhos que eu andei pesquisando, também mostram que existe uma grande taxa de abandono do tratamento. Ele tem alguns efeitos colaterais, que a gente sabe, pode ser náusea, depende da dosagem, 30 miligramas, 60, mais perto dos 60 você pode ter mais esses efeitos colaterais. Também a gente tem o tramadol, o gel, o spray. O próprio Fluoxetil foi colocado como uma droga que pode ajudar. Os inibidores da PDS. Então, é um painel aí, um resumo de tudo aquilo que eu falei. São ainda os tratamentos medicamentosos, tanto via oral, tópico ou injetável. Outras formas de tratar que a gente vai encontrar são também tratamentos psicológicos, que seriam a psicoterapia cognitiva, comportamental, as técnicas de stop-start, você começa a relação e para, você precisaria ensinar o paciente a fazer isso, ou pausar na hora que ele acha que está chegando ao clímax, você retira o pênis, aperta você, o próprio homem ou a parceira, o parceiro, apertam a glande para estimular, fazer um efeito contrário, né? Quando está chegando ao orgasmo, você suspende, com aquela dor no local, aquele aperto, você desvia a tensão da ejaculação. Ou você está chegando no orgasmo, você tira, interrompe a relação, espera, passa alguns segundos e retoma para tentar, com isso, desviar a tensão para a ejaculação. Os efeitos não são muito bons, pelo menos na minha prática. Dentro dessas comportamentais e misturando duas coisas que eu já falei, os produtos que podem, alguns preservativos já vêm com algum anestésico, por exemplo, esse daí vem com benzocaína, então ele faz aquele efeito de ajudar e manter a sensibilidade, né? Diminuir a sensibilidade da glande. Já vem de um kitzinho pronto. Agora, vou falar uma coisa interessante também, a gente não aborda muito em outros eventos que a gente já viu, alguns tratamentos cirúrgicos. Como eu falei, eu coloquei embaixo as datas que foram faladas sobre esses assuntos, mostrando aí 2004, no International Journal of Impotence Research, aumento da glande, uma técnica de colocar ácido hialurônico na glande, na borda coronal, para ter uma analgesia do pênis. Mas me parece que pode causar efeitos colaterais, ou efeitos de longo prazo deletérios ali para a relação, né? Apesar desse estudo mostrar o aumento do tempo, né, de latência da ejaculação e satisfação do paciente que tem ejaculação precoce. Mas, assim, estou tratando mais como curiosidades que eu pesquisei, mas que, na prática, desde lá, ninguém fala mais disso. Outra é a neurotomia, ou neurectomia dorsal, que você iria causar alguma lesão, né, nos nervos na região dorsal, no pênis, né, para poder, com isso, diminuir a sensibilidade. Mas, em alguns casos, pode levar a uma parestesia frequente ou própria dor, né? Então, também não está progredindo, pelo menos como era feito anteriormente. Talvez novas técnicas, novas abordagens possam ser necessárias e possa até ser uma coisa que possa, no futuro, dar alguma alento aí nessa área cirúrgica. Neuromodulação com radiofrequência também foi usada aí em 2010, mas também sem grandes... são trabalhos que não continuaram, não foram progredindo, talvez não mostrando que seja uma coisa promissora para isso, né? A frenectomia, aí fala que o freio é uma região mais sensível, então se o freio tiver curto, ele pode, pela própria tração local, na hora da relação, ele causar um pouco de dor, ou então causar estimulação mais rápida para a ejaculação. Então, não se sabe exatamente isso, não. Isso, quando faz posterior, a gente retira o freio, tudo, então, mas não uma coisa específica para o tratamento cirúrgico, né?
A outra foi que é citada também, são a remoção cirúrgica dos restos de prepúcio. Um paciente que ainda faz a cirurgia e ele não é bem feito, algum problema, ou talvez de cicatrização após a cirurgia, tipo queloide na região, às vezes isso aí também pode estimular mais e poderia ser interessante. Mas também de 2011 não se fala mais nisso. Então, a conclusão dos tratamentos cirúrgicos seria que a gente, como médico, devemos aconselhar nossos pacientes que isso aí não existe uma certeza, não existe trabalhos confirmatórios que esses procedimentos possam ser benéficos para o paciente. Então, o ideal é não fazer e nem não indicar e, se possível, contraindicar se algum paciente que for te perguntar, pedir uma segunda opinião, falar que isso aí não vai trazer benefícios para o paciente. Agora, pensando o que isso aí pode adiantar, algumas coisas que no futuro a gente poderia ter melhores. São pesquisas que estão surgindo agora, eu vi isso aí também foi no site da Clínica Maio, a pesquisa modafinil, que é uma medicação para distúrbio de sono e narcolepsia, ou apneia do sono. Isso aí ele aumenta a quantidade de neurotransmissores como dopamina, norepinefrina, acetilcolina e serotonina. Não é a indicação principal. Também, um efeito colateral poderia aumentar a quantidade desses neurotransmissores e poderiam ajudar a ejaculação. Não está nem em bula, mas algumas pesquisas estão sendo feitas. O silodosina é também remédio para a hiperplasia prostática benigna, vai agir nos receptores da próstata, mas poderia também ajudar a evitar a ejaculação. Também são, assim, estudos bastante iniciais, aqui vamos ter mais sequência. Outras coisas também achei, como o bloqueio do nervo adrenérgico, tratar a ejaculação precoce, ácido fólico como medicação, a própria cafeína como estimulante poderia ser, ou então injeção de toxina botulínica nos músculos bulbos esponjoso para aumentar o tempo para a ejaculação. Mas também que nesse estudo foi feito mostrou que aumentou o tempo de ejaculação em relação à injeção de solução salina. Mas também nada muito adiantado nesse aspecto. Dentro aqui no Weiwei, eu pesquisei alguns trabalhos dentro dos apresentados, no código ou próprio pôster moderado, sobre alguns novos tratamentos que poderiam ser utilizados. Encontrei esse de Israel, que é utilizando o estimulador perineal mini-PET transcutâneo. Ele foi estimulador usado sob demanda, né, para o tratamento, e que existe alguma melhora. E é um tratamento não invasivo e sem drogas para ejaculação precoce. Um outro, também, uma avaliação, esse é um estudo interessante, porque é um estudo de 5 anos de acompanhamento, o uso de reabilitação do assoalho pélvico, que eu citei no começo, não me estendi muito sobre aquilo. Esse é um grupo da Itália que realmente é uma melhora e um tratamento eficaz e seguro, também sem uso de medicação, sem uso de injeção, e que foi observado aí por 5 anos, desde que mantido o tratamento, você tem que diariamente fazer esses exercícios, e com isso você manteria a sua ejaculação no tempo adequado. Esse é um outro estudo também italiano, até o Francesco Montorsi, que é também pesquisador em câncer e medicina sexual, que no primeiro atendimento para disfunção erétil, foi perguntado se eles também tinham ejaculação precoce. Então, tem aumentado o número de ejaculação precoce nesses últimos 15 anos, entre os homens mais jovens, como ele colocou aqui, menores de 40 e entre 40 e 60 anos, com disfunção erétil. Relevante para você investigar, quando você vai tratar só a disfunção erétil, pensar também na ejaculação. A gente sabe que alguns pacientes, devido a esse quadro da disfunção erétil, eles acabam ejaculando mais rápido,
um mecanismo compensatório para poder, sabendo que a ereção não vai ser tão persistente, então ele ejaculando mais rápido, ele conseguiria ter essa ejaculação. Então, também é mais para investigar os pacientes que nos procuram por uma causa, mas pensar na outra, na mesma esfera que é a sexualidade do paciente. Agora, esse é um estudo também feito sobre os efeitos adversos das medicações que são aprovadas pelo sistema americano, né, FDA, que são aprovados para ejaculação, e quais são os efeitos. Essa aí eu vou ter que ler, que é um pouco longa. Embora houvesse taxas semelhantes de distúrbios ejaculatórios entre os inibidores, recomendados pelas diretrizes, houve diferença entre os efeitos colaterais entre essas drogas. Então, isso aí precisa ser estudado melhor para saber e tentar identificar, tentar padronizar para o seu paciente, né, ou personalizar para o seu paciente alguma dessas medicações para você poder saber que está dando efeito colateral e saber como que está e para poder trocar na hora que ele se apresenta, né? Então, não quer dizer que ele por ser aprovado por diretrizes, você está completamente seguro. Você tem que individualizar e tem que tratar o seu paciente e observar a reação dele frente àquela medicação. Agora, aqui eu vou falar algumas coisas que acontece. Tudo isso são estudos sérios, científicos, publicados em congresso. Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra essas na internet, que hoje, até eu estava ouvindo hoje o SBO in situ, está falando que existe muito mais procura por sites de sexual, pornografia, de informações para resolver problemas pelo Google, pela internet, do que tratamentos médicos ou tratamentos procura em consultório, né, com informações científicas, informações corretas. Então, essa é uma pomada que controle, chama bem a atenção. O título é muito importante. A pomada aumenta pênis, controla a ejaculação. Apenas R$ 75. Garante controle na ejaculação. Uma forma de erva. Então, eles citam que produtos naturais não causam problema. O outro também, spray para evitar ejaculação. Esse é um pouco mais caro. 2 jatos. É aí a posologia que me chamou a atenção. Aplicar 2 jatos por todo o escroto e também na glande, cabeça do pênis, antes da relação, conforme a orientação médica. Tem lidocaína, prilocaína, transcutol, benzocaína, ramamelis, várias coisas. E achei interessante isso, colocar também no escroto. Não sei qual é o papel do escroto na ejaculação, não sei se é para mexer com o testículo, não sei, essa é a indicação que a gente até acha estranho. Um outro também, creme anestésico, esse também tem bezocaína, lantoína, glicol, aloe vera para dar refrescância, ginkgo biloba, camomila. Nossa, é uma panaceia tudo isso, né? Esses produtos que são usados. E também a mesma coisa, aí fala, aplicar em pequena quantidade por todo o escroto e também na glande, antes da relação. Então, aqui eu não coloquei esse slide, penúltimo slide que eu falei, que hoje eu conversei com o Léo na hora do almoço, né, que ele teve lá na IUE, tá fazendo aquele ferro dele. Na apresentação, teve alguém, alguma plenária, na mesma aula de medicina sexual, foi falar de algum tratamento diferente desse que eu apresentei, basicamente medicação, então não teve nenhuma novidade. Então, a conclusão aqui da pergunta inicial era essa: nós não temos ainda novos tratamentos para ejaculação. A gente tem esses tratamentos antigos desde 1949, nós somos com cremes, os inibidores da recaptação de serotonina. Então, as medicações são as mesmas e a gente está com esse rol de medicações, e com esse a gente tem que ajudar os nossos pacientes da melhor maneira possível, evitando que ele procure ajudas miraculosas, que não funcionem, simplesmente façam ele gastar muito dinheiro. Inclusive, eu nem consegui colocar aqui, mas um paciente também me procurou no consultório, também com queixa de ejaculação precoce. Ele foi num desses Instituto do Homem, que tem aqui em Sorocaba, e ele, sem citar o nome, esses institutos de tratamento rápido para distúrbios sexuais,
E foi passada uma receita com vários. Existia um spray sublingual com sildenafil, tadalafil, citalopram, existia paroxetina, ginkgo biloba, maca peruana. Quer dizer, então, nossos pacientes estão sendo encaminhados para esses outros locais que acabam não tendo um tratamento que a gente sabe que não é adequado. Então, é importante também a gente saber disso e procurar ajudá-los nesse aspecto. Esse é meu último slide. Agradeço a atenção de todos. Espero que tenham... Deixa eu agora interromper o compartilhamento. Obrigado, Leonardo. Obrigado. O Fernando, quer fazer uma consideração? Muito bom. Primeiro, parabéns aí pela pesquisa, Léo. Você foi no passado, né? A gente acho que vai conversar muito agora sobre o presente e temos umas perspectivas futuras, mas que parecem que ainda não estão próximas, né? E, bom, queria abrir aqui para discussão. Acho que essa é a grande vantagem do grupo, né? Da Quinta Potência. A gente aqui não tem muita cerimônia. E aí o Léo destacou, né, que hoje nossa primeira opção são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e até por serem medicações off-label, tanto no cenário americano, europeu, como aqui, né, não existe um protocolo básico, né? Você mesmo, Léo, comentou aí que começa com uma dose de 10 miligramas. Eu vou expor o meu jeito aqui, meus motivos de começar, e eu queria também ouvir dos colegas aí como que fazem, né? Eu, pessoalmente, eu começo com dose um pouco mais baixa também. A maioria dos casos, na verdade, peço até para o paciente na primeira semana usar a metade, né, do comprimido, visando aí minimizar os efeitos colaterais, como o Léo mesmo apresentou, eles são presentes principalmente nas primeiras semanas, dificilmente passam do primeiro mês. E eu reforço para esse paciente que a gente tem que fazer um ciclo de pelo menos uns 2 meses dessa medicação inicial. É assim que eu geralmente começo. Você está falando da paroxetina. Da paroxetina, isso. Perdão, se eu não falei, eu começo realmente com doses menores. Inclusive, hoje a gente tem no nosso cenário até muitos propagandistas, né, nos procurando com marcas de paroxetina com aquela liberação lenta, né? E tem o XR, o CR. E conversando, lendo um pouco sobre isso, em termos de eficácia, realmente parece que não tem diferença. E também em termos de efeitos colaterais, que é o objetivo, né, dessa tal liberação lenta, reduz muito pouco, mas parece que sim. Eu, sinceramente, eu vi uma vantagem nessas liberações lentas, né, que agora tem as posologias 12,5, 25, mais para o paciente, para ele evitar comprar o genérico, né, porque realmente tem um assédio muito grande ali no balcão da farmácia, e a gente sabe que tem algumas paroxetinas aí que, nossa, só efeito colateral. Bom, é assim que eu começo. Depois eu queria até expandir o assunto para as medicações de demanda, mas eu queria aí abrir a roda para a gente discutir aí como que a turma começa o tratamento, em relação principalmente à terapia medicamentosa. O primeiro, parabéns aí, Léo, pela aula. Como o Fê falou, você conseguiu trazer um resumo bem importante aí, porque na verdade o que a gente tem que entender, e você falou já logo no começo, né, a complexidade do paciente como um todo. Se a gente levar em consideração que esses trabalhos novos, por exemplo, da UA, trouxeram a ideia de que a fisioterapia pélvica é um potencial tratamento, nós vamos extrapolar para aquele paciente que tem dor pélvica crônica. Esse paciente que tem dor pélvica crônica é aquele paciente que às vezes está associado a muito distúrbio psicológico, a muitos outros distúrbios relacionados a outros gatilhos, por exemplo, fibromialgia, e que a gente às vezes não está entendendo como é que funciona, né? Fora a questão toda que a gente sabe da complexidade do próprio sistema nervoso, sistema límbico como um todo, e o que se confunde, né? Então começa na avaliação inicial, como a gente marginalizou o diagnóstico desse paciente, e se a gente fez o diagnóstico correto, se ele tinha um distúrbio de ereção, se ele tinha um distúrbio de ejaculação,
E por isso que às vezes funciona a tadalafila, e por isso que às vezes funcionam outros elementos como o placebo, porque a gente sabe que o efeito psicológico aí, às vezes, ele é muito maior do que o efeito físico propriamente dito, né? Não que não tenha, né? A gente não sabe, essa resposta não está clara para a gente. A gente não sabe se o componente físico que dá o distúrbio da ejaculação precoce tem relevância maior ou menor do que o efeito psicológico, mas o psicológico é bem bastante comprovado e isso a gente tem que ter noção. Por isso que, por vezes, Fê, o que eu acabo fazendo é muito difícil, né? É muito difícil a gente conseguir excluir totalmente, principalmente nos pacientes jovens, o quanto da parte psicogênica não está envolvida e o quanto de uma disfunção erétil não está mais como componente do que uma ejaculação precoce, né? Então, por vezes, eu acabo tentando melhorar a ereção primeiro desses pacientes e às vezes até faço uma associação de um inibidor para tentar favorecer esse paciente mesmo que psicogênico, porque no final das contas, no meu ponto de vista, o inibidor da fosfodiesterase 5 é um tratamento para o paciente psicogênico, né? Ele não é para o neurogênico, porque ele não vai funcionar, o paciente que tem distúrbio neurogênico. Ele não é para o vasculogênico, porque a artéria dele não vai dilatar o necessário e não vai chegar lá o sangue que precisa para uma ereção. Então, o inibidor da fosfodiesterase 5, propriamente dito, é para aquele que tem um componente maior relacionado à parte psicogênica como um todo. Então, eu acabo dando junto ou inicialmente, talvez, aí tentando melhorar a questão da ereção desse paciente. Quando ele se sente confiante na ereção e que ele não vai perder essa ereção, por vezes eu tenho muitos pacientes que melhoram. E eu tenho uma tendência, como você, a se realmente eu optar pelo início de tratamento, começar com doses menores e ir titulando aos poucos e explicar para esse paciente que a psicoterapia ela é obrigatória desde a fase inicial, não tem como. A minha formação é só médica, né? Eu não tenho nenhum curso paralelo específico para psicoterapia, enfim, mas como especialização em andrologia, a gente acaba se desenvolvendo um pouco nessa parte, mas é o que a gente acaba precisando fazer. Eu tenho um psicólogo aqui meio que especializada, que acompanha, que eu encaminho e que sempre tem que estar do lado. Não tem muito como fugir dessa parte, né? Léo, deixa eu falar uma coisa. Eu vejo na minha prática diária do consultório uma coisa. Eu trabalho com um psicólogo há 27 anos, o mesmo psicólogo, a gente trabalha junto e a gente faz a terapia combinada médico-psicológica para disfunção erétil e ejaculação precoce. Um dos grandes problemas dos pacientes que têm ejaculação precoce é que eles perdem a ereção depois da ejaculação e a relação acaba. Então, é aquele constrangimento de perder a ereção e depois acabou o clima. Não tem mais clima para continuar a relação. Se a gente puder dar um jeito de a gente poder manter aquele pênis ereto, mesmo depois que ele ejacula, pelo menos o paciente vai poder se ver mantendo a atividade sexual. Isso já, de certa forma, diminui a ansiedade e desempenho do paciente, porque ele sabe que, mesmo que ele ejacule, a medicação que a gente vai fazer, que a gente usa com muito bom sucesso, apesar de ser altamente criticada, é medicação injetável. Então, porque dá ao paciente a capacidade de poder manter o pênis ereto, mesmo depois que ele ejacula. E isso, para o psicólogo, é muito bom, porque dá a condição ao psicólogo de fazer a retirada progressiva da medicação, na medida que o paciente começa a tirar os fatores emocionais que levam à ejaculação precoce. É um tratamento que leva em torno de 2 a 3 meses. E evita aquela situação do paciente perguntar: doutor, eu estou com 30 anos de idade, eu vou tomar esse remédio até que idade? Eu vou manter relação sexual pelos meus próximos 20, 30 anos. Eu vou ter que ficar tomando isso para sempre? Então, é importante a gente ter uma linha de tratamento que ofereça a condição ao paciente, pelo menos ele tentar se recuperar de modo que não fique dependente de medicação alguma, como é o que a gente faz. A gente tem relação sexual sem ficar se preocupando em tomar remédio nenhum. Mas eu alerto o paciente, pelos próximos 2, 3 meses, você vai fazer a terapia combinada usando a medicação injetável intracavernosa para você poder se ver mantendo relação sexual com a sua parceira por 5, 10, 15, 20 minutos. É o que a gente faz, mas quem tem ejaculação precoce não faz. Então, o paciente vai para a relação sabendo que ele vai poder manter uma relação com um tempo mais razoável
E isso diminui a ansiedade dele, o que facilita o trabalho do psicólogo. É o que eu queria colocar. Não, acho que vai na mesma linha do que eu penso, né? De que a gente melhorando a qualidade da ereção desse paciente, dá desse conforto e essa confiança, e de uma certa maneira a gente está dando um suporte para a questão da psicoterapia, né? O Fernando tem uma formação um pouco melhor nessa questão de psicoterapia, né, Fê? Como é que você entende isso aí? Exato, Léo. Eu fiz, né, a pós em terapia sexual, inclusive do Instituto de Psiquiatria da USP, visando justamente usar essas técnicas, né? Atualmente, eu não faço a psicoterapia de rotina, né? Mas tem muitas refinamentos, né? Como eu disse, que a gente usa. E assim, eu percebo, e até os estudos mostram isso, que o perfil do homem ejaculador precoce, principalmente o jovem, ele não é aquele cara como a gente espera, aquele cara que está assim transbordando ansiedade. Ele aparentemente, né, ele tem um comportamento social geral até mais tranquilo. Só que em relação à dinâmica sexual, quando a gente aprofunda um pouquinho, né, acho que talvez vocês já notaram isso. Se tiver inclusive até alguém da saúde mental aqui, pode encaixar melhor essa definição minha. Mas eu vejo que esses pacientes, eles puxam muito para si a responsabilidade da dinâmica sexual do casal, né? Então, um paciente que ele sempre tem aquela culpa internalizada. Mesmo que, às vezes, assim, o desfecho, né, da relação sexual não seja muito bom, e o problema, às vezes, nem está na ejaculação precoce, mas parece que ele carrega aquilo. E o engraçado é que, nesses casos, quando a gente traz a parceria para avaliação, para consulta, elas também têm um certo perfil, né? Não são pessoas tão coniventes como, comparativamente, a gente vê na disfunção erétil, né? Parece que são parceiras mais impositivas, parcerias mais acusadoras, né? Então, realmente, elas impõem um pouco mais. E o paciente, por outro lado, como eu disse, ele às vezes ele se culpa muito pelo problema, mas quando ele tem a melhora também, parece que nem ele reconhece muito. É um paciente que também não vê muito o lado positivo da situação. E às vezes o paciente ele entra na relação num estado de tensão tão grande que ele está tão preocupado com monitorar tanto os sinais de excitação dele como da parceria, que aquilo ali que é um fator gerador, né, da disfunção. Acho muito interessante isso. Você senta com o cara, parece que assim, o ejaculador precoce é aquele cara que aparentemente no começo do papo ele é tranquilão, mas eu vejo muito esse perfil nele. E até entrando também na parte de medidas psicoterápicas, comportamentais, né? Os próprios guidelines também falam que elas são eficazes, mas elas não devem ser usadas sozinhas. Elas, né, realmente têm resultados benéficos quando associadas com psicoterapia, com a farmacoterapia, né? E aí, também queria abrir aqui a discussão com vocês em relação a essas medidas, né? Que eu falo que são medidas que, de certa forma, quebram muito o clima, né? Principalmente com a mulher, com a parceria. Essa coisa do start-stop, do squeeze, às vezes gera uma ansiedade no casal. Para hábitos, para treinamento masturbatório, até que eu simpatizo um pouco. Mas o casal, para ele entrar nessa dinâmica de stop-start, ele tem que estar muito motivado, tem que ter a parceria do lado, né, para acreditar naquilo ali. Então, acaba que, assim, eu também, né, vejo como um requisito, um pré-requisito para o paciente seguir com o tratamento, isso que o Léo Seliger falou, que é até a psicoterapia associada, né? Mas a gente sabe aqui também na prática que, quantos pacientes que a gente fala para ele, vai lá, procura assistência psicológica. Poucos, né? Poucos vão. E aí entra também a nossa parte, né? Da capacidade, né? Do andrologista, que tem esse fino trato com a disfunção sexual, acolher a queixa, validar a queixa do cara e colocar na cabeça dele. Diferentemente do quem atende a urologia geral, que, tem muito problema na sua cabeça, vai lá, procura o psicólogo que a gente vai tratar junto. Esse cara não vai, né? Então, realmente, aí, esses aspectos psicológicos que eu acho que são muito interessantes, eu acho que cabe na grande maioria dos casos aí, principalmente jovens, né? É aquilo que eu falei no começo, o paciente de sexualidade no geral, eles são
exige bastante atenção nossa, né? Como você falou, só receitar um negocinho e vai embora. Às vezes o cara tem ansiedade, essa ansiedade. Quando vai a parceira junto na consulta, ele fica diferente. O tempo também, você tem que conversar, esse negócio de tempo, qual é o tempo? Ninguém fala, não, é rápido, é rápido. Quanto é rápido para você, ou quanto é rápido para mim, aquela história de você conseguir mensurar as coisas, né? E também aquilo, o tempo tá bom, mas eu queria ficar mais tempo. Então, assim, são essas nuances também. A procura, a gente recomenda, acho que não chega a uns 30% que consegue fazer acompanhamento psicoterápico, que eu recomendo também, como o Henrique também, bastante. Não tem ninguém no meu consultório, mas tem indicações de profissionais especializados em terapia sexual, mas realmente a procura chega a 30% da gente indica. Com as mais variadas desculpas, né? E também tem aquilo que você falou da parceira, a parceira mais opressora, né? Você deve ter, também acompanhei Carmita em outros lugares, a gente fala que, né, que a parceira mais opressora, ela promove no homem essa ejaculação. E ele fica um pouco refém da parceira, né? Então, essas brigas, que a gente não consegue, em alguns minutos da consulta, a gente conseguir identificar esse relacionamento interno do casal que pode estar provocando esse quadro de ejaculação precoce, né? Sempre que fala também, né? Você tá só o homem que ejacula rápido, ele está punindo a mulher porque não está deixando ela chegar no orgasmo dela. Então ele satisfaz e não deixa. Sim, então mostrei orifios que a gente já ouviu aí. Antigamente o pessoal falava bastante sobre isso, né? Eu acho que nesse cenário vem um pouco a pergunta que o Fê fez um pouco antes da gente entrar aqui na aula, sobre a questão dos Estados Unidos, né, da experiência que eu estou tendo aqui. O que a gente tem que entender também, né? É o nosso perfil de como a gente quer atender. Então, isso é uma crítica que eu faço à urologia brasileira, mas é um pouco de crítica injusta, porque é como é o sistema para o urologista no Brasil. O urologista tem que fazer de tudo, não tem muito jeito. Ele vai ter que fazer o câncer, ele vai ter que fazer o check-up, ele vai ter que fazer o atendimento da disfunção miccional e vai ter que fazer o atendimento da disfunção erétil. Mas quanto mais especializado a gente puder ser e quanto mais a gente conseguir que o nosso consultório seja específico para uma área, e nessa área da medicina sexual principalmente, isso é muito importante, a gente consegue fazer esse refinamento que o Fernando falou, né? E aqui nos Estados Unidos essa é uma vantagem, porque eles têm, de uma certa maneira, eles conseguem fazer essa diferenciação e esse encaminhamento para o médico que está habituado a isso. Eu vou fazer um paralelo ao contrário. Quem aqui gosta de tratar, por exemplo, um paciente com cistite intersticial, que é um perfil de paciente que é complexo, que tem todas essas particularidades também. Quem gostaria de tratar uma paciente com infecção de repetição, né? Então, assim, a gente sabe que essa motivação precisa estar partindo do médico, né? Mas também tem uma questão da motivação do paciente. Porque quando a gente fala que tem esse dropout de perda de segmento, de tratamento do paciente, também tem um pouco a ver com a motivação de quanto esse paciente realmente está motivado a ser tratado. E talvez esse cenário do contexto que o Fê falou, do componente mais relacionado à parte sexual, seja o cenário mais importante do que realmente só o comportamento global, né, como um todo. Então, por isso que é importante, por isso que a gente tem que fazer essa dedicação, enfim, e como eu falei, é injusto criticar o sistema da urologia no Brasil, mas é como a gente pelo menos tenta fazer. Eu, por exemplo, no meu consultório privado, tenho conseguido fazer isso de uma maneira mais saudável, né, então eu tenho conseguido atender quase que a imensa maioria de pacientes em medicina sexual e fertilidade, o que me dá tranquilidade para estabelecer rotinas e protocolos diferentes. Então isso facilita na hora de seguir esses pacientes, né? Enquanto, por exemplo, enquanto eu estou no serviço público, tenho que atender HPB, tenho que atender litíase, isso às vezes acaba dificultando um pouco, você não tem tempo, né? A consulta é rápida, então é um pouco mais complexo, né? Então precisa dessa motivação mesmo. Então é por isso que eu gostaria muito que os urologistas cada vez mais se subespecializassem. E eu, por exemplo, hoje tranquilamente encaminho um paciente de prostatectomia radical para um colega operar, não tem problema nenhum com isso.
até porque aí o colega também depois vai falar, olha, então ele evoluiu com uma disfunção sexual, e aí depois ele vai fazer um segmento. Acho que é um cenário que a gente precisa talvez melhorar também no sentido de ofertar um melhor tratamento para o paciente. A gente não vai conseguir saber de tudo, mas a gente consegue aprimorar em alguns cenários, né? Lesildo está querendo fazer uma uma pergunta. aí. Isso, eu vi agora. Boa noite a todos. Gostaria de primeiramente parabenizar a todos pela reunião. Não sei se o Dr. Tiago Teixeira, algum dos senhores conhece, ele que me passou o link da reunião. Ele trabalha nessa parte de andrologia também em São Paulo. E eu sou urologista aqui no estado do Amapá, sou docente aqui da Universidade Federal, tenho minha formação no Hospital Filho-Loyola em Belém do Pará. Mas a dúvida é a seguinte: parabenizar a apresentação do Dr. Leonardo. E assim, eu tenho feito uma pesquisa na universidade nesse sentido. A gente criou um projeto de extensão até de forma de acolher esses pacientes que têm alguma disfunção sexual, que não conseguem ter acesso à consulta, seja no hospital geral, que a gente fala aqui, que tem uma quantidade limitada de médicos, os pacientes têm dificuldade, e para que a gente pudesse também compartilhar com os alunos, né, que participassem dessa parte sexual masculina. E aí a gente fez um levantamento, uma pesquisa também nesse sentido, e a grande dificuldade da gente avaliar é que a maioria dos trabalhos avaliam de forma diferente os pacientes, né? Uns utilizam o IELTS, outros utilizam umas ferramentas como o PEDT, alguns não avaliam o grau de ansiedade do paciente, outros avaliam as medicações. E assim, o que a gente vê é que foi falado pelo Dr. Leonardo, é que a maioria dos pacientes acaba abandonando o tratamento, mas que não tem uma uniformidade, né, nos trabalhos para avaliar, até comparar os tratamentos, seja comparando a paroxetina com a fluoxetina, ou escitalopram, ou o tramadol. E a gente está no doutorado aqui, na verdade, finalizando o doutorado em inovação tecnológica farmacêutica, e tem um pesquisador renomado aqui na universidade, e assim, fiz um projeto para ele, após essa revisão bibliográfica. Muitos dos trabalhos citados eu dei uma lida também, e a gente tem uma planta aqui chamada jambu, não sei quantos dos senhores conhecem, que é utilizada num prato típico daqui, e ela causa uma certa dormência na mucosa, na bucal, e é devido a uma substância chamada espilantol. Essa substância é bem reconhecida, é utilizada em produtos alimentícios. Teve um colega que fez um trabalho em Fortaleza em 2008, que ele desenvolveu um creme para utilizar em alguns casais, eu acho que foram 20 ou 30 casais, ele utilizou esse creme para ver se melhorava essa questão da ejaculação rápida. Na verdade, ele utilizou não para ejaculação rápida, ele utilizou para verificar alguns outros pontos do ato sexual lá, para melhorar a performance ou melhorar a libido, enfim. E, lendo esse trabalho, eu propus para o professor para a gente tentar desenvolver alguma coisa nesse sentido, pensando em algo tópico. E aí foi aí que eu vi toda essa dificuldade para selecionar os casais, difícil para a parceira anotar o IELTS, é uma coisa muito difícil para o paciente. E na pandemia, então, aí que complicou tudo. A gente atendi mais de 100 pacientes, a gente tentou medir o IELTS deles, e aí tinha que descartar os pacientes que têm diabetes compensado, os pacientes hipertensos, os pacientes que estavam em algum tratamento. Era só para expor para vocês que assim, a gente percebeu na pele o quão difícil é trabalhar nessa área. E apesar de eu não ter nenhuma subespecialidade em andrologia, eu trabalho na urologia geral, mas a gente está tentando trabalhar nesse sentido, tentando desenvolver uma medicação de uso tópico baseada no princípio desse espilantol, que é uma droga que assim, já foi testada para vários mecanismos e não teve efeito colateral nenhum. Mas a gente está tentando selecionar alguns pacientes, tentando avaliar os pacientes, tentando medir o IELTS, tentando usar essa ferramenta do PEDT, mas é tudo muito difícil, né? Lecildo, primeiro parabéns aí pela disponibilidade de você fazer pesquisa. Na verdade, o que você está vendo é o que a gente sabe, né? Que fazer pesquisa no Brasil não é fácil. E que fazer pesquisa na área de medicina sexual também não é fácil, diante das diversas variabilidades do paciente. Você viu aí que só de fator de exclusão que você precisou incluir para poder gerar algum tipo de tirar todos os vieses possíveis, você já diminui o número de pacientes que você conseguiria incluir
na sua pesquisa. Então, isso a gente vê mesmo, tanto não só nos trabalhos de ejaculação precoce, mas também nos trabalhos de doença de Peyronie e também nos trabalhos de função erétil, a não ser aqueles que foram os grandes trials relacionados aos inibidores de fosfodiesterase 5, o quanto a gente tem dificuldade em incluir pacientes, esses pacientes serem de grupos homogêneos, né? A gente não vai achar isso muito em ciência, mas no contexto geral, você está num caminho muito bom, né? Eu conheço o jambu, a dormência que você falou é pouca, depende da sensibilidade. Para mim, a dormência foi bastante no tacacá. Então, imagina num creme tópico específico dessa erva específica, né? Então, assim, eu acho que é um cenário bastante promissor, acho que precisa continuar tendo pesquisa. Tem um pesquisador da Unicamp aqui que também está fazendo alguma pesquisa relacionada a receptores. Nós vamos convidar ele para o Congresso Paulista para trazer essas novidades também a respeito de novos receptores que podem ter interferência nos mediadores da ejaculação, né? O Léo já colocou isso no programa da medicina sexual aí para o nosso congresso. Então, assim, pesquisa precisa ter mesmo, e é um campo aberto, A área da medicina sexual como um todo é um campo aberto para pesquisa em todos os cenários, e continue, não desista não. Você tem que existir essa pesquisa aí. Aqui no Norte, só para complementar, é mais difícil ainda, né? Porque, por exemplo, a gente tenta triar os pacientes que têm um nível mais baixo da testosterona, né? E aí, o paciente não consegue nem fazer a dosagem do laboratório, quando ele vai procurar o sistema público, não consegue, a gente conseguiu parceria com um laboratório privado. Devagarzinho a gente está indo aqui. Tenta excluir os pacientes que têm hipogonadismo, enfim. É trabalhoso, mas vamos tentar seguir aí. Obrigado pela oportunidade de assistir a discussão dos senhores. Parabéns, viu, Lecildo? Seja sempre bem-vindo. Saiba que esse evento aqui que você está participando não é único, ele é semanal, viu? Então, sempre as portas estarão abertas para você. E queria também te parabenizar aí, um guerreiro no Norte aí, elevando o nível da ciência, né? E tem um trabalho interessante, eu não sei te falar o autor dele agora, mas quem sabe a gente pode até compartilhar, que ele faz sim uma comparação entre os inibidores seletivos, né? Então ele elenca, de fato, a paroxetina como tem maior capacidade do aumento de ELT, que chega até a 8 vezes, né? Mas você vê que como o spread é grande, né? O mesmo trabalho fala que aumenta de 3 a 8 vezes, né? Então realmente você vê que seu estudo aí não está só nisso. E aí ele elenca, né? Primeiro a paroxetina, segundo a sertralina, depois dela a fluoxetina, né? Fala também, menciona o uso da paroxetina sob demanda, já com uma eficácia bem maior, né? Tem aí também um comparativo falando da paroxetina, né? Que é de fato a medicação a única exclusivamente feita e protocolada para tratamento de ejaculação precoce, que aumenta o IELT aí em cerca de 3 vezes. E eu também, você puxa um gancho aí muito bom, Lecildo, são os anestésicos tópicos, né? Que eu não sei se também vai muito aqui da experiência, eu prescrevo para alguns pacientes, mas principalmente para aquele paciente que ele fala, ele tem aquele relato mais concreto de que ele tem alguns pontos, ele tem uns gatilhos na glande dele, aquele paciente que fala que o sexo em determinado jeito, posição, para ele é irresistível, ele ejacula realmente sem o controle, muito rápido. E esse paciente, ele tem alguma resposta. Isso, assim, nível de evidência cru de Cruvinel aqui. Realmente é algo que é esse o cenário que eu peço, né, para manipular. Infelizmente, a gente não tem. Inclusive, é um medicamento liberado na Sociedade Europeia, né, que é o que o Dr. Leonardo Messina mencionou aí, que é a associação de lidocaína com prilocaína. A gente tem que manipular. Mas nesse cenário, não sei se vocês compartilham disso, mas eu vejo até uma resposta interessante. Quem sabe aí o nosso jambu vai substituir, né? Vamos ver, tá difícil nesse período da pandemia, a gente perdeu muitos pacientes. A gente até comenta nos grupos daqui da urologia que os casais que não se separaram na pandemia não se separam mais, né? O cara passou mais tempo a viver junto com a esposa, que os conflitos se
a gente percebe que aumentaram. E só para concluir, não atrapalhar muito o tempo da reunião, o que eu percebi também nesses trabalhos é que muitos deles têm o viés da ansiedade. A gente sabe que tem um fator, mas muitos trabalhos não utilizam nenhuma escala para avaliar a ansiedade, ou não tem algum psicólogo que participou do trabalho para avaliar. Foi comentado na discussão que a gente não tem esse treinamento específico, né? Então, no nosso projeto, a gente incluiu uma psicóloga no grupo e a gente usa uma ferramenta, né, uma das ferramentas que alguns trabalhos utilizam para tentar, ali, se a gente encontrar uma diferença uma resposta não muito boa com o medicamento, para ver, por exemplo, se esse paciente tinha uma pontuação maior, um grau de ansiedade maior nessas escalas de ansiedade. Mas o que a gente percebeu também é que, mesmo tendo a psicóloga, eles vão no psicólogo, vão 1, 2, 3 sessões, no máximo, depois já abandonam. Então, é realmente bem difícil. Lecildo, deixa eu dar uma pergunta da sua pesquisa. Você está fazendo uma intervenção com grupo controle ou sem grupo controle? Então, a ideia era fazer com grupo controle, mas aí o orientador, no caso, né, que ele é biomédico, ele pensou em a gente fazer um trabalho que a gente chama fase zero. Não existe fase zero, mas para ver se teria algum aumento a gente utilizou como baseline o IELTS, né? E a gente também mediu o PEDT. Não sei se vocês chegaram a ver nos trabalhos, tem essa ferramenta, né, que eles utilizam o PEDT, que são várias ferramentas. Mas a gente utilizou como base o IELTS. E a gente está vendo se teria alguma melhora no IELTS, na média do IELTS desses pacientes ou não. E aí, se realmente a gente percebesse alguma melhora, mesmo que pensando em um fator placebo, alguma coisa, a gente depois utilizaria O paciente é o controle dele, né? Você faria... seria ele mesmo. Você está fazendo um piloto onde o paciente é o próprio controle, né? Isso, Talvez pela dificuldade. Não, realmente é difícil. As parceiras, como falou, até o Fernando falou, você conseguir mobilizar os parceiros para ficarem com um cronômetro ali. É difícil. Uma situação de trabalho, são bastante delicadas e complexas, né? Mesmo aqui em São Paulo, a gente sabe, né? Os trabalhos são bastante... Colocar fatores de exclusão, inclusão, é muito complicado. E nessa parte de medicina sexual que envolve o casal, a ejaculação, tempo de ejaculação. Porque o sexo não envolve só o ato, tem o antes do ato, depois, aquele dia brigou, então aquele dia não foi bem. Então, são esses viés que a gente fica bastante... interferem bastante. E realmente isso aí, o psicólogo, para avaliar o grau de ansiedade dos pacientes, é uma coisa interessante para colocar mesmo nesses trabalhos, de saber quanto, pelo menos alguma tabela, né? algum questionário sobre isso. Né? Existe questionário sobre ejaculação precoce. Eu nem citei aqui, eu andei pesquisando, inclusive tem um cara de Campinas que fez, o Ito, que é um psicólogo que faz, que também pode ser usado em 2012, mas não tem muita... Realmente ele serve mais para trabalhos, né? Para você usar no consultório, você acaba não tendo muito tempo de fazer isso, né? Quer dizer, muita ferramenta para usar um IEF, usar outra ferramenta para ejaculação, você fica um pouco restrito em termos de tempo, né? Muito bom. Eu vou depois disponibilizar isso, se você criar nosso grupo aí, você pedir, tem os nossos contatos aqui em São Paulo, estou em Sorocaba, perto de São Paulo. Eu agradeço. Em São Paulo, a gente está... Se puder ajudar você aí, se precisar de alguma coisa, a gente veja... É isso aí, eu acho que uma das grandes coisas aqui dessas possibilidades aqui também é isso, a gente poder fazer parcerias, Lecildo. Então, de repente, se a gente puder ajudar alguma coisa, a gente tem um protocolo aqui de ejaculação precoce andando aqui na ABC, a gente está fazendo um tratamento com eletroestimulação. Então, é uma fisioterapeuta que está no doutorado dela fazendo esse trabalho. Só que a grande dificuldade nossa é justamente pegar os pacientes grupo controle, que não tem essa queixa, e identificar se esse paciente realmente tem ali uma alteração da musculatura do assoalho pélvico. Então, essa é justamente a dificuldade. Mas conte com a gente. Depois, qualquer coisa, manda aí tem nossos contatos aí no grupo, ou acha a gente fácil aí na rede. A gente entra em contato, a gente pode trocar umas figurinhas aí. Beleza, obrigado. Muito bem. Alguém quer fazer um comentário ainda? Observação, comentário, pergunta? Da paroxetina, quem usa, como usa? Eu usei algumas vezes, 45, 50 miligramas, mas
Eu acho que cria também uma ansiedade a mais do paciente, né? Aquela que eu falei, o sexo depende, não é horário marcado, então, imagina que sim, mas aí surge uma intercorrência, mesmo. Então, assim, não tive. O que eu tenho melhor é realmente a droga de uso contínuo, né? Sob demanda, alguns casos que eu já usei, manipulado, que não tem no mercado, mas eles não tiveram uma resposta boa. Eu nunca usei porque eu tenho de preceito que eu tenho dificuldade em aceitar as manipuladas, mesmo em grandes farmácias que são bem conceituadas. Então eu nunca usei, não tenho nem como dizer para você que eu tenho experiência em usar, mas eu tenho um raciocínio como o do Léo. Quanto mais eu puder tirar graus, gatilhos de ansiedade desse paciente, melhor. Então, se eu for botar toda a responsabilidade numa medicação de demanda para uma questão que a gente já sabe que tem um grau psicogênico muito grande, eu penso que eu estaria piorando a qualidade sexual desse paciente. Então eu não era muito favorável a essa questão como um todo, né? Mas prefiro também a contínua. Não vejo a sob demanda com muito mais benefício, a não ser sim que viesse com uma resposta de 90%, mas que não é o que a gente sabe que acontece, né? Pelo efeito colateral, por tirar a espontaneidade da relação também, né? Você ter que ficar se programando, uma coisa que atrapalha e a médio e longo prazo acaba ficando inviável. Ok. Gustavo, quer fazer uma pergunta? Hélio? Francisco? Vou fazer uma pergunta para o Lecildo. Você sabe que, quando eu vi a aula, eu falei assim, é uma coisa que eu penso muito, que essa coisa da ejaculação precoce está muito relacionada à educação sexual, ao desenvolvimento sexual ao longo da adolescência, principalmente, como tudo isso aí passou, né? E uma coisa que vem na minha cabeça é a seguinte: às vezes eu brinco com os pacientes, rapaz, eu acho que você é um cara ansioso, você precisava ver sua mulher o dia inteiro pelado, vocês têm que ir para um hotel, ficar os dois isolados, absolutamente pelados, você vai enjoar de ver a mulher. E aí eu acho que o negócio vai transcorrer melhor. Faça isso, depois eu me conta. Mas a pergunta que eu vou fazer para o Lecildo é o seguinte: nós somos envolvidos, e cada vez mais, né, o ser humano está tomando um rumo muito estranho, né, por todas as coisas que nós assumimos e que nós temos que correr atrás, etc. E tem um povo que é o dono do nosso país aqui, que provavelmente não tem todas esses fatores que nos pressionam. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que o povo indígena tem ejaculação precoce? Eu acho que, se desse essa resposta para o grupo, seria bastante interessante. Talvez, como você está, eu não sei a situação aí, porque eu tenho a impressão que o indígena não deve sofrer o tanto de ejaculação precoce que nós temos aqui, dentro desse mundo cosmopolita que a gente vive, você entendeu? Porque é uma coisa natural, acho que, para eles, né? Não sei o quanto que eles são estimulados, eu não sei se existem tantas pessoas que queiram fazer sexo, lógico que ser humano é ser humano em qualquer lugar do planeta, né? Mas eu tenho a impressão que eles, por terem uma vida mais calma, mais mansa, essa coisa da ejaculação precoce não deve ocorrer para esse povo da maneira como ocorre aqui para nós que estamos em sociedade escalonadas, com todas as nossas obrigações, etc. Né? Tem que pagar imposto, tem que recolher não sei o quê. Puta, é uma encheção de saco direto, cara. Então, eles não têm esses troços. Então, eu acho que eles devem viver bem melhor que a gente. Pelo menos, acho que a discussão de ejaculação precoce na tribo deve ser uma coisa muito incomum. É uma excelente ideia. Como é que a gente tem facilidade, né, de ter contato com essa população? Até na própria universidade tem um período do estágio dos alunos que eles vão para o Oiapoque. Não sei se quantos senhores já viram falar do Oiapoque, né, que é a área, o extremo norte aqui. Eles acabam fazendo atendimento desses pacientes. Então, isso até colocou uma ideia aqui na minha cabeça de repente, criar um projeto desse aí. Porque isso aí, você, não é um negócio tão complexo de fazer, lógico que vai ter que explicar. Também você não vai deixar os índios agora com ejaculação precoce. Porra, não sabia disso, eu vou ficar com ejaculação precoce. Eu acho que eles não vão responder esse troço da maneira como a gente vê.
Porque se a gente pergunta para o pessoal, para qualquer paciente que esteja à nossa frente, a gente conversa com ele a respeito de sexualidade, eu acho que 30% é pouco, sabe? Depende de quanto que o cara está ansioso com o dia a dia, como é que foi, aquela coisa toda. O cara não tem uma atividade sexual assim normal, eu diria, né? Eu acho que a sua Portanto, essa ideia resposta seria um trabalho fantástico para ser feito, eu teria que elaborar algumas perguntas é. e passar isso aí. Essa informação eu acho que vale muito para nós. A sua ideia é ótima, né, Francisco? Mas a gente tem um viés muito grande. O Gustavo até colocou no chat aqui que tem artigo que fala que a ejaculação precoce é uma evolução da espécie. A gente tem um viés muito grande que é a questão do que é a relação sexual para o indígena, né? Porque os trabalhos que avaliam tempo de ejaculação, que a gente vai avaliar populações diferentes, se você avaliar individualmente, por exemplo, na população árabe, né, que tem aquelas questões de múltiplos casamentos, uma ejaculação de 1 minuto está mais do que suficiente para aquele homem, quando é avaliado do ponto de vista só do homem, né? Do mesmo jeito que para a população mais latina, franceses, né, italianos, são períodos de uma relação sexual que dure mais tempo. Então, quem sabe, acho que talvez num primeiro cenário, até ajudando aí nas ideias para o Lecildo, seria entender qual que é o perfil da sexualidade do indígena. Eu nem sei se tem trabalho sobre isso, nunca fui atrás de saber. Vou até fazer uma pesquisa no PubMed aqui, acabando agora. Saber disso, qual é o perfil da sexualidade indígena? É só reprodutivo? Tem a ver com prazer? Não tem a ver com prazer? E aí, da parceira também, né? Que às vezes se preocupa com a parceira. Enfim. Pois é, existe preocupação com parceria ou não? Existe as questões também culturais relacionadas à própria questão da sexualidade como um todo, tipo homossexualidade, heterossexualidade, se o relacionamento homossexual tem a ver com o prazer e o relacionamento heterossexual tem a ver com a reprodução. Isso em algumas tribos indígenas, a gente sabe, na África, por exemplo, subsaariana, existe alguma questão nesse cenário, de que a relação heterossexual é reprodutiva e a homossexual é prazer. Então, assim, são coisas que eu acho que vale a pena estudar, assim. Acho que é uma ideia interessante, porque é como o Francisco falou, teoricamente as preocupações de ansiedade eles não têm, né, Francisco? Por só Pelo isso, menos né? tem menos, né? O Gustavo, acho que o Gustavo é um grande conhecedor dessa área, já está dando vários pitacos aí. Aí ele falou sobre a era paleolítica, né, que a ejaculação saía um, entrava outro. Até eu já ouvi falar que a própria glande, a forma anatômica da glande, que ela tem uma base, né, depois aumenta, serviria para você, ao retirar o pênis, você retiraria o esperma do antecessor, né, da relação, para colocar o seu. Não sei se vocês já ouviram essa informação ali, porque ela poderia tirar o esperma deixado pelo antecessor e colocar o seu para você tentar, você ser o pai reprodutor naquela relação, né? Então, foi uma coisa que eu ouvi falar sobre a anatomia humana do pênis, né? Ela A gente varia. entra numa Gustavo, dinâmica tenta abrir o microfone sociológica. aí. Fala aí, Gustavo. Você está levantando uma porção de coisa interessante. Tenta falar um pouquinho para a gente aí, Gustavo. Está cheio de criança em cima dele lá tomando conta. A mulher saiu, deixou tomando conta das crianças. Aí ele não está podendo falar. Vamos lá. Mas toda essa discussão sociológica, né, a gente coloca aí uma bandeira muito atual, né, que é o feminismo, né, uma das pautas do feminismo é justamente esse questionamento, né, do privilégio do homem na relação. E isso aí a gente, para não comparar com outra sociedade, com a nossa própria, né, só que no decorrer do tempo. Então a gente vê hoje muito maior essa cobrança, né, do que provavelmente as nossas avós fariam aí com os parceiros, nossos avós. Vocês estão me ouvindo? Vamos lá. Tudo bem, então? Hoje, quinta-feira é dia que eu tenho que cuidar das crianças. Quando acabo as crianças, eu dou uma descidinha na academia. Estou aqui na academia agora. E aí, o que acontece? Deixa eu abrir minha câmera aqui. Então, o que acontece é o seguinte. Teve até uma aula que eu dei para o pessoal lá do ABC. Não sei se você lembra, Léo, que a gente falou de ejaculação precoce. E aí, eu até coloquei que desse mecanismo, teve um editorial de um artigo que falava que às vezes que eles podiam considerar a ejaculação precoce como uma evolução da espécie, né? Já que o camarada ejaculava mais rápido e desse modo ele poderia ter relação com um maior número de parcerias
e até favoreceria assim a fêmea a ter relação com mais de um homem e aí até esse mecanismo de sucção da glande, né, do esperma dos outros homens poderia até servir com alguma coisa do ponto de vista de seleção do melhor parceiro, enfim. Então tem várias coisas que são interessantes nesse sentido. E se a gente for ver, teve uma vez também que eu fui dar uma aula para um pessoal da ginecologia. Os ginecologistas me chamaram para falar a respeito das disfunções femininas, das disfunções masculinas e femininas, da associação, alguma coisa nesse sentido. E aí eu fui dar uma olhada na questão da história e realmente no período paleolítico, aonde não tinha, digamos assim, uma formação familiar nem nada, os seres humanos eles andavam em bandos na realidade, então os relacionamentos eram relacionamentos grupais, né? Então a questão da ejaculação rápida não era um problema, por conta de que se um camarada ejaculasse rápido, provavelmente viria um outro para manter o relacionamento ainda com a mulher, e aí dessa forma a mulher ela teria até, digamos assim, sexualmente falando, ter uma satisfação sexual com mais de um parceiro, né? E aí nessa época, inclusive, a mulher era vista como um portal de fertilidade. Então o homem ele tinha um papel meio que secundário em cima disso aí, o portal, digamos assim, da fertilidade era a mulher, e era tudo centralizado na mulher. Então dessa forma o homem não ficava constrangido porque ele tinha o prazer, a mulher também não ficava constrangida porque ela tinha mais de um parceiro. E aí, na evolução aí com o Neolítico, né, com a evolução da religião e da evolução das famílias, da propriedade privada, então o homem, sendo um homem para uma mulher, isso acabou trazendo problemas do ponto de vista de sexualidade. Por quê? Porque o homem se fixando, entrando um pouco em filosofia, né, o homem se fixando a terra, ele queria deixar a terra para os seus descendentes, né? E aí, para saber quem que eram os seus descendentes, ele acabou impondo para a mulher de ter relação só com ele, não com o outro, né? Para não ficar a terra dele para outros descendentes. Então, tem muita questão aí de evolução, muita questão aí da questão de modo geral, né? Um negócio que é meio complexo, mas levanta diversos questionamentos na realidade com relação a tudo isso, né? Não sei o que vocês acham a respeito disso, dessa parte da evolução, da parte histórica, já que foi levantada aí a questão, né? Eu também, Gustavo, nesse não sei se você casinho concorda. que eu pesquisei aí de 49, 36, também falo que as mulheres dos homens que tinham ejaculação precoce eram de uma camada social mais alta, que queriam também podiam reclamar um pouco sobre o prazer delas, se tinham ou não. As camadas menores não tinha tanto problema sobre isso, de reclamação, que ele falou de empoderamento feminino, da posição delas, né? Uma outra coisa histórica também nesse aspecto. Os mamíferos eles tendem a ejacular rápido, né? Até mesmo porque a posição em que eles copulam, eles ficam expostos a predadores. Então, a história natural dos mamíferos, o objetivo é ejacular rápido, para não ficar exposto aos predadores. À medida que o tempo evoluiu, como o Gustavo falou, o homem não tem mais necessidade de copular com rapidez. Então, ele aprende a controlar aquelas sensações que antecedem o orgasmo para prolongar o prazer da relação. O homem descobriu o prazer da relação. Os mamíferos, em geral, eles ejaculam rápido. É justamente daí da evolução, né? Porque o camarada que demorasse muito para ejacular, provavelmente ele ia ser uma presa muito mais fácil do que aquele que ejaculasse rápido. Exatamente. Ok. Olha, Sildo, numa pesquisa rápida aqui, ó, não achei nada, viu? Só achei abuso sexual, doenças venéreas e contracepção. Então, sexualidade visto do prazer não tem nada. Então, você faria um trabalho inédito aí. Vamos pensar nesse assunto, vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Boa ideia. Boa sorte. Obrigado. Ok, pessoal. Então, vamos chegando ao final da nossa apresentação de hoje. Foi uma aula maravilhosa, troca de experiências. É um assunto que a gente acha que sabe tudo, já está batido, mas sempre tem novidade, sempre tem um detalhe, sempre tem uma observação útil para a gente colocar no nosso dia a dia.
porque é uma queixa muito prevalente no nosso consultório. Quase todos os dias chegam 1 ou 2 pacientes com queixa de ejaculação precoce, é muito comum, e a gente tem que dar uma solução para esses pacientes. Então, a solução que a gente tem no momento foi discutida aqui, é uma solução viável, uma solução de acordo com os guidelines, e vamos tocando. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Léo, obrigado pela sua participação aí nos Estados Unidos. Leonardo, o Fernando, o Lecildo, muito obrigado a todos. Um abraço, uma boa noite a todos. A apresentação vai ficar gravada no YouTube amanhã, ou depois eu vou disponibilizar o link para todo mundo ver e espalhar, disseminar para os outros colegas. Forte abraço a todos, boa noite. Fernando, obrigado. Um abraço, querido. Obrigado, gente. Um abraço, boa noite. Obrigado, Leonardo. Tchau, tchau, gente. Parabéns, Léo, mais uma vez.